Robson, professor da área de História do Cristianismo. A minha formação acadêmica é em História, aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais. Depois eu fiz uma especialização em Filosofia, também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Posteriormente, eu fiz um mestrado em Ciências da Religião, na área de História e Teologia. E posteriormente me aventurei na área de Administração de Empresas, fazendo um MBA em Negócios. Mas o nosso tema aqui, o nosso negócio, é a disciplina História do Cristianismo, que é uma disciplina fantástica que vai agradar muito a todos vocês. A gente, nessa primeira unidade, trata do tema do cristianismo primitivo, que vai desde o nascimento de Jesus até os seus primeiros seguidores em Jerusalém e posteriormente espalhando pelo mundo de então. Nesta unidade, a gente verá dois tópicos, basicamente. Em primeiro lugar, a história de Jesus de Nazaré. E em segundo lugar, a comunidade de discípulos de Jesus que brotou a partir da sua morte e ressurreição. Por que a unidade 1, chamada de cristianismo primitivo? Porque ela busca compreender, na sua essência, quem foi Jesus, quem foi a pessoa chamada Jesus de Nazaré, que andou num determinado lugar do primeiro século, um lugar muito pobre, que era a Palestina, que nasceu não na cidade ou não no país mais importante da época, mas que nasceu na periferia do mundo de então. E o grande desafio é compreender como que esse movimento liderado por Jesus, pequenininho no seu início, com cerca de 12 seguidores, depois 50, depois até 500, se tornou hoje uma religião de cerca de 2 bilhões de pessoas que se dizem seguidoras dele. Então, nesse início, a gente vai procurar compreender essa origem humilde, essa origem bem pequena desse movimento. O primeiro tópico é a história de Jesus de Nazaré. Jesus, e os evangelhos narram isso, os 4 evangelhos, escritos respectivamente por Mateus, Marcos, Lucas e João, que compõem a nossa Bíblia, a Bíblia tanto protestante quanto a Bíblia católica e a Bíblia ortodoxa. Então, os evangelhos, de diferentes maneiras, vão narrar essa história, começando com o seu nascimento e com sua infância. Uma grande pergunta é: por que Jesus nasceu numa cidade tão pequena da Palestina? Ou por que ele nasceu na Palestina? Por que ele não nasceu em Roma ou em um grande palácio? Na verdade, o nascimento de Jesus é cercado por grandes mistérios que buscam compreender a singularidade dessa pessoa. Em Nazaré, ele se criou junto com a sua família e até os 12 anos ele viveu uma vida bem escondida das grandes populações ou das grandes pessoas, das pessoas mais importantes do império.
Depois disso, Jesus começa o seu ministério público e as narrativas do Evangelho passam pelo seu batismo e tentação no deserto, depois pelo o início da sua missão, quando ele começa a ensinar acerca do reino de Deus, que é um tema extremamente importante para cada um de nós compreender o que significa o reino de Deus, o que significa o evangelho do reino de Deus, as boas notícias do reino de Deus, e a gente vai ter uma chance nessa unidade de compreender este conceito extremamente importante, tanto para a história quanto para a teologia. Depois, a gente vai analisar a relação de Jesus com o Templo de Jerusalém, ou a relação de Jesus com a religião de Israel, uma relação complexa, uma relação tensa, e que culmina com a sua morte. Jesus enfrentou o sistema do templo, enfrentou o sistema da religião de Israel dominada pelo templo e, na história, foi levado à morte pelos romanos juntamente com os judeus. Então, a gente teria nascimento, vida e morte de Jesus até aqui. Finalmente, a gente debateria o tema da ressurreição de Jesus. Como que o Jesus histórico ressuscitou? Como é que se deu esse processo de ressurreição? A nossa segunda parte do curso tenta observar o movimento, o chamado movimento de Jesus, que decorreu da morte e da ressurreição. Para isso a gente vai se debruçar principalmente sobre o livro de Atos dos Apóstolos, que narra as primeiras comunidades cristãs compostas por seguidores de Jesus. A gente vai compreender, por exemplo, que essa primeira comunidade cristã era composta basicamente de judeus. Judeus da Galileia, ou judeus de Jerusalém, ou judeus provenientes de fora da Palestina, os chamados judeus da diáspora. A gente vai compreender também como que esses primeiros seguidores eram denominados de seguidores do caminho, e só no segundo momento eles vão ser chamados de cristãos, o nome que é mais conhecido hoje em dia. Posteriormente, a gente vai observar o conflito entre dois grupos de seguidores de Jesus, os discípulos hebreus e os discípulos helenistas, que culminam num grande debate na igreja antiga, que é o Concílio de Jerusalém. Finalmente, nessa segunda unidade, a gente vai observar a expansão cristã para fora da Palestina, em direção a todo o Império Romano, reiterando aquela palavra de Jesus aos discípulos de que o Evangelho seria levado para Jerusalém, para a Judéia e até os confins da terra. Finalmente, a gente vai debater os conflitos acerca do seguimento de Jesus. Isso é só o início. A gente vai continuar com outros bons temas. Obrigado e até mais.